Olá, seguidores. Muitas vezes a fé religiosa nos faz acreditar num mundo melhor, na nossa paz interior e até mesmo no equilíbrio da mente e da alma. Mas o que acontece quando uma atrocidade transcende a nossa fé? Quando um testemunho faz com que alguém que vê aquilo que, entre aspas, não deveria ter visto, segundo alguns, esteja assinando a sua própria sentença de morte. Pois a história que eu vou contar hoje, seguidores, é exatamente essa, de um garoto devoto de sua religião que testemunhou algo de pessoas com as quais ele tinha como referência e teve a sua vida sentenciada por causa disso. Eu estou falando do menino Lucas Terra. Dois pastores da Igreja Universal do Reino de Deus foram condenados a 21 anos de prisão pela morte de um adolescente de 14 anos em 2001. O crime aconteceu em Salvador. A vítima foi queimada viva e teve o corpo abandonado num terreno baldio. Foram 22 anos à espera de justiça. Eu acho que a maior vitória é sair dali sabendo que nós vamos seguir em frente. Marion conseguiu. Já o pai da vítima morreu em 2019, lutando para que o crime não ficasse impune. Em 2001, Lucas Terra, de 14 anos, tinha ido orar em um templo da Igreja Universal em Salvador, quando desapareceu. O corpo dele foi encontrado em um terreno baldio da capital baiana. O laudo da perícia indicou que Lucas foi queimado vivo. Denunciados pelo assassinato, os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram julgados pela primeira vez 10 anos atrás por uma juíza que os inocentou. Mas após recurso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o caso iria a júri popular. O novo julgamento durou 3 dias, mas a imprensa não teve autorização para gravar. Os pastores foram condenados a 21 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Mas eles ainda vão permanecer livres porque cabe recurso. Um terceiro pastor envolvido, Silvio Galiza, já havia sido condenado a 18 anos de prisão em 2004. Hoje, Galiza está em liberdade condicional. Foi ele quem denunciou Joel e Fernando e contou o suposto motivo do assassinato. Lucas teria flagrado os dois pastores tendo relação sexual dentro da igreja. Em nota, a Igreja Universal do Reino de Deus confirmou que os dois condenados ainda fazem parte dos quadros da igreja e tem a convicção de que a inocência dos pastores será restabelecida por absoluta ausência de provas contra os mesmos. Os advogados dos pastores Joel e Fernando também disseram que vão recorrer da sentença. Saber que os acusados se tornaram réus do processo, condenados. Isso para mim é o mais importante. Começando a falar sobre a noite do desaparecimento do menino Lucas Terra, que aconteceu em 21 de março de 2001. O garoto havia ligado para seu pai, Carlos Terra, de um telefone público, informando que estava com o pastor Silvio Roberto Galiza e que, devido ao horário, iria dormir na Igreja Universal do Reino de Deus aquela noite. Essa igreja estava localizada no bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador, na Bahia. Durante todas as buscas, o pastor Galiza contou versões contraditórias sobre a última vez que viu Lucas. Segundo o promotor do caso, Davi Galo, o pastor
se encontrava próximo ao telefone a que Lucas ligou para o seu pai. E, devido às informações falsas que ele prestava, as buscas foram desfocadas pela polícia. No dia 23 de março, 2 dias depois do desaparecimento de Lucas, foi encontrado um corpo em um caixote queimado em um terreno baldio que ficava na Avenida Vasco da Gama. O corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal, aguardando exame de DNA. Foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra devido a uma mecha de cabelo e partes da roupa que ficaram intactas. O que dias depois foi confirmado pelo laudo pericial. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixiá-lo e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte e se houve abuso sexual ou não. Este detalhe levou o promotor a crer que certamente houve ato de violência sexual. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecidos semelhantes ao encontrado na igreja do Rio Vermelho, ligando o crime a Silvio Galiza e a Igreja Universal. Lucas Terra foi sepultado no cemitério Bosque da Paz. O crime ocorreu dias antes do dia em que Lucas e seu pai imigrariam para a Itália, onde sua mãe, Marion Terra, já vivia. O Lucas era um garoto participativo dentro da igreja. E o Silvio, quando o conheceu, ficou obcecado pelo Lucas em pouco tempo, demonstrando uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava, por exemplo, quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos. E esse detalhe era desconhecido pelo pai do Lucas, o Carlos Terra. Os superiores do pastor transferiram Silvio para uma outra instituição após descobrirem que ele dormiu na mesma cama que o Lucas na igreja, enquanto outros garotos dormiam em um cômodo separado. Porém, após a transferência de Silvio, ele continuou a visitar a Universal que Lucas frequentava. O pastor já havia sido expulso de uma outra comunidade religiosa, o que lhe valeu o apelido de secretário do diabo pelos moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Silvio foram ameaçadas por membros da igreja. A testemunha, que era a namorada de Lucas, uma menina de 17 anos, que eu não vou citar o nome aqui por motivos óbvios, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. E o mesmo foi relatado por uma outra testemunha da mesma faixa etária de idade dela. Uma equipe de reportagem do jornal À Tarde também foi ameaçada e perseguida por ordem do bispo João Leite, que acionou seus seguranças impedindo que outros membros da igreja fossem entrevistados pelos jornalistas. Carlos Terra também foi ameaçado, o que levou a pedir ajuda ao Ministério Público. O publicitário e amigo de Carlos Terra, Tony Costa, foi inscrito no programa de proteção à testemunha em 2003.
Tony Costa deu o seu depoimento em julho de 2002 e o pastor Fernando ficou detido sob observação do juiz após se contradizer várias vezes. Esse caso, houve também alguns protestos. Em outubro de 2001, o inquérito foi concluído e o Silvio Galiza passou a ser acusado formalmente pela morte de Lucas. Porém, a sua prisão não foi decretada. Isso só aconteceu depois que Carlos Terra, o pai de Lucas, resolveu acampar na porta do Ministério Público de Salvador. Os pais de Lucas recorreram a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. Carlos Terra foi entregar uma carta ao escritório da ONU, na Suíça, onde questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros de Silvio Galiza para ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Esses protestos culminaram com a marcação do primeiro julgamento em junho de 2004. Falando um pouco sobre as condenações. A primeira condenação a que eu vou me referir aqui é do Silvio Galiza. Ele foi condenado no dia 9 de junho de 2004, a 23 anos e 5 meses de prisão. Após o recurso, foram reduzidos para 18 anos e depois para 15. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas que estavam lá para depor contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação, que apontou que Galiza cometeu abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. A promotora Cleusa Boida disse que o que ele fez não era caso terminado, porque ela ficou sempre com aquela sensação que tinha mais gente envolvida naquilo, mas ela não sabia se o próprio pastor negava a autoria dele. Era evidente que ele não iria entregar ninguém. Seguidores, eu conheço pouco a Igreja Universal. Não sou frequentador dessa igreja, mas acredito, pelo que pesquisei sobre esse caso, que se trata de um clubinho fechado, onde eles se defendem entre si. Façam o que fizerem, eles se defendem entre si. É uma irmandade, acredito eu. O promotor Davi Galo ainda salientou que o Silvio Galiza foi o autor do crime, mas que seria impossível ele ter feito tudo sozinho, como já tinha mencionado a promotora Cleusa. Indo em frente, vamos falar um pouco sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que também teve a sua condenação mesmo sendo uma pessoa jurídica. Em outubro de 2007, o STJ, mantendo a decisão da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Bahia, de 14 de março, determinou que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família de Lucas Terra em R$1 milhão por danos morais. E eu vou ler um trecho aqui
dos termos que constam nessa decisão para os seguidores. Diz exatamente assim: o vínculo de Galiza e a Universal está caracterizado pela subordinação, poder diretivo escalonado, remuneração, atos constitutivos, entre outros. Como será demonstrado, a ocorrência desse hediondo crime só foi possível devido a uma postura desleixada da instituição religiosa em questão. De fato, atribui-se tal negligência à referida igreja, não só pela má escolha de um de seus membros pregadores, que seria o pastor auxiliar Silvio Roberto Santos Galiza, como também pelo fato de, sobre ele, não ter sido exercida uma vigilância satisfatória. Essa decisão, obviamente, seguidores, foi contestada pela defesa da igreja. Foi alegado que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Porém, o STJ da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu que Lucas ficasse mais tempo na igreja e, em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estimada em R$2 milhões, valor que foi pago pela Universal, a família do Lucas Terra. Eu vou salientar aqui aos seguidores o seguinte: dinheiro nenhum no mundo, por mais valioso que seja, por maior que seja o poder de utilização, dinheiro nenhum do mundo vale uma vida. Eu tenho certeza que a família desse rapaz preferia ter o seu filho, o Lucas, vivo junto com eles. Pelo menos eu, como pai, eu também tenho 3 garotos em casa, certo? Eu prefiro ter meus filhos vivos do que uma conta bancária nessa estimativa de valor ou de qualquer outro. Tá? Isso aqui é um registro que eu fiz à parte, tá, seguidores? Vamos em frente. Em entrevista à agência pública em janeiro de 2020, o jornalista Gilberto Nascimento, que pesquisou outras atividades criminosas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus, comentou o comportamento da igreja frente aos crimes, que costumam dizer não ter nada a ver com o assunto em questão nesses casos. Vamos falar um pouco agora sobre o Carlos Terra, o pai do Lucas. Durante anos de espera pelo júri popular, o pai do menino lutou incondicionalmente pela condenação dos envolvidos. Ele acampou em frente ao fórum em Salvador, publicou um livro sobre o homicídio e rodou o mundo, pressionando autoridades nacionais e internacionais. Seguidores, quem pensa que Silvio Galiza foi o único e real responsável pela morte do menino Lucas Terra está redondamente enganado. Existe uma cortina de fumaça por trás disso, que foi aparecendo.
22 anos depois, os outros 2 acusados foram presos, e isso mais adiante na história, nos meus relatos aqui, eu vou contar para vocês, certo? Nesse caso aqui, a justiça tarda, mas não falha. Vamos em frente. Agora, seguidores, eu vou comentar com vocês sobre o livro. O livro escrito por Carlos Terra, o pai de Lucas Terra, sobre o que aconteceu com seu filho. Título do livro: Lucas Terra, traído pela obediência. Esse livro, seguidores, ele foi publicado de forma independente e tem mais de 100 capítulos, onde o assassinato da vítima, no caso Lucas Terra, é bem detalhado. Na obra, Carlos Terra resgata as memórias do filho, que cresceu em uma família cristã e sempre foi muito dedicado à igreja. Esse livro relata a história verdadeira de um pai que percorreu em quilômetros o equivalente a 3 voltas no planeta Terra em busca de justiça. Não tinha tempo ruim para esse senhor. Ele gastava sola de sapato mesmo. Ele acreditou na justiça do filho. Não teve tempo de ver a justiça acontecer, infelizmente, mas ele acreditou nela e ele estava certo. O tempo todo ele estava certo, porque a justiça aconteceu. O filho dele, seguidores, era um adolescente de 14 anos que foi traído pela obediência, bem como diz o livro, certo? Ele foi amarrado, amordaçado, foi espancado, foi abusado sexualmente e, por fim, ele foi queimado vivo por abusadores e assassinos. Algo mais ou menos parecido com isso foi escrito no epílogo desse livro, pelo pai do garoto. E eu concordo em gênero, número e grau com esse senhor. O Carlos relata que a morte do seu filho aconteceu pouco tempo depois que a família se mudou do Rio de Janeiro para Salvador, onde deveria ficar apenas 3 meses, e que depois desse período, pai e filho viajariam para a Itália, onde a mãe do menino já estava morando na época. A viagem à Itália não aconteceu, porque semanas antes o Lucas foi sentenciado à morte pelos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva, os 2 que faltavam, que eu comentei aqui e que eu estou relatando agora. Eles também se tornaram réus pelo crime, e Silvio Galiza, que já foi julgado e condenado a 18 anos de prisão. Foram os 3. Foram os 3 que fizeram essa maldade com o garoto. Momentos antes do assassinato, o pai relatou que Lucas telefonou para ele e avisou que estava na igreja com o pastor Silvio. Seguidores, como eu já falei aqui, esse senhor Carlos Terra, ele foi incansável o tempo todo. Eu vou dar um breve relato aqui de tudo que esse homem fez para que a justiça em relação ao que aconteceu com o filho fosse feita.
certo? Em um blog criado em 2011, os amigos da família de Lucas Terra transcreveram uma relação de todos os órgãos nacionais e internacionais, onde Carlos buscou ajuda, isso 10 anos depois do acontecido, da morte do filho. A lista reúne a ONU em Genebra, o Ministério da Justiça em Brasília. Os relatos vão de 2001 até 2011, quando o crime completou 10 anos, como eu já falei aqui. Ou seja, nesse blog eu quero me fazer entender aos seguidores, certo? Nesse blog que foi criado pelos amigos da família Terra, tá? Em 2011, foi apresentado tudo que o Carlos fez desde a morte do Lucas Terra até 10 anos depois, certo? No dia 15, eu vou citar alguns aqui, certo? No dia 15 de janeiro de 2002, Carlos Terra esteve em Roma, na Itália, denunciando o crime em ONGs internacionais de direitos humanos. No dia 18 de fevereiro de 2002, ele esteve em Genebra, na Suíça, pedindo ajuda aos órgãos internacionais de direitos humanos na ONU, Organização das Nações Unidas. No dia 4 de julho de 2002, Carlos Terra esteve em Brasília, no Ministério da Justiça, onde falou pessoalmente com o ministro, pedindo a prisão dos abusadores e assassinos do seu filho, que não foram presos. Ao final da relação dos locais visitados ao longo dos 10 anos posteriores ao crime, Carlos ainda afirmou que o seu maior desejo era ver os acusados presos pelo crime que cometeram. Em 2012, Carlos Terra acampou na frente do Fórum Rui Barbosa, em Salvador, como ato de protesto para cobrar celeridade da justiça. Na ocasião, Silvio já havia sido julgado e condenado a 18 anos de prisão. E ele já estava cumprindo a pena dele no regime semiaberto. Silvio também já havia acusado Joel Miranda e Fernando Aparecido de participação no assassinato. Mas os dois ainda não haviam sido julgados, o que indignava Carlos Terra. Em 2012, o crime completava 11 anos. E Carlos temia que a pena prescrevesse na ocasião. O G1 procurou o Tribunal de Justiça, que disse em nota que se sensibilizava com a dor do pai da vítima e que todos os trâmites do caso estavam ocorrendo dentro da normalidade. A questão, seguidores, por favor, se houver algum advogado, algum jurista assistindo a esse vídeo e puder colocar uma informação importante nos comentários que eu não encontrei e eu gostaria muito de saber, tá? É que os acusados, o Joel e o Fernando, eles foram julgados 22 anos após o crime. E nós sabemos que aqui no Brasil, uma pena criminosa prescreve após completar 20 anos. O que eu gostaria de saber, se alguém puder me explicar, como se encaixa na lei
a condenação dos réus, que eu acho justa, que eu acho merecida, tá? Para um caso que aconteceu 22 anos antes, se os crimes prescrevem em 20 anos. Eu gostaria dessa informação para meu conhecimento, porque esse conhecimento, infelizmente, eu não tenho. Apesar de que eu acho que a justiça tarda, mas não falha, né? E ela, enfim, aconteceu. No ano de 2019, Carlos Terra faleceu após sofrer uma parada respiratória decorrente de uma cirrose hepática. E esse homem, gente, ele foi considerado merecidamente como um símbolo da luta pela condenação dos acusados pelo crime e chegou a acampar em frente ao fórum em Salvador para cobrar justiça. Gente, esse homem foi guerreiro. Eu, assim, pesquisando esse caso, tá? Eu digo para vocês que ele tem a minha admiração, certo? Porque eu também tenho filhos em casa, como já falei, né? E eu aprendi mesmo, lendo tudo aqui, pesquisando, que fazer justiça em nome de um filho é uma coisa incansável. Nós temos que ir até o fim. E ele foi incansável. E ele foi até o fim. Só não foi mais longe porque, infelizmente, ele não sobreviveu para ver a condenação dos criminosos que fizeram essa maldade com Lucas. Seguidores, agora vamos falar aqui então sobre o julgamento que ocorreu agora, dia 25 de abril de 2023, né? O julgamento do Fernando Aparecido da Silva e do Joel Miranda, né? O julgamento teve início no dia 25 de abril de 2023, né? 22 anos após a morte do Lucas. E como eu já falei para os senhores, eu não encontrei nada sobre o que se refere ao fato da prescrição da pena após 20 anos do crime, tendo em vista que os réus foram julgados 22 anos depois. Gostaria de saber, é verdade, mas para mim o que importa de verdade é que a justiça foi feita. Mesmo que tenha se passado tanto tempo assim, tá? Essa que é a realidade. No primeiro dia do júri, 5 testemunhas de acusação e uma de defesa foram ouvidas. Segundo um dos advogados de acusação, a testemunha de defesa apresentou contradição na fala. Por isso, os advogados de acusação pediram acariação, ou seja, que a testemunha prestasse o depoimento novamente. Entre as testemunhas de acusação que foram ouvidas no primeiro dia estava Marion Terra, a mãe do Lucas, que se emocionou bastante durante o depoimento por ter sido testemunha na terça-feira, dia 25. Marion não pôde participar no segundo dia do júri, certo? Ela foi testemunha no primeiro dia, no segundo dia ela não pôde participar. Mas ela esteve lá no Fórum Rui Barbosa no dia seguinte, né?
Só que ela foi embora, ela teve que ir embora antes da sessão começar no segundo dia, certo? É uma observação aqui que eu estou fazendo para vocês. Além de Marion, outras testemunhas deram seus depoimentos. Uma delas afirmou que viu Lucas na noite em que ele desapareceu na Igreja Universal, no bairro da Santa Cruz, e recebeu da vítima a informação de que ele estaria com Silvio Galiza. Outra testemunha disse que recebeu orientação de um pastor para suspender as buscas por Lucas Terra, que eram feitas por familiares e amigos de modo independente. No segundo dia do júri, que durou cerca de 10 horas, as esposas dos 2 pastores testemunharam a favor dos réus. A advogada de acusação disse que foram encontradas contradições no depoimento da companheira do pastor Fernando, certo? E essas contradições foram identificadas quando a esposa dele teria dito que havia encontrado com Lucas Terra em Copacabana, no Rio de Janeiro. Gente, o garoto estava na Bahia, estava em Salvador. Ele desapareceu ali em Salvador. Como é que ele foi chegar no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, em Copacabana? Por osmose? Meu Deus do céu, como é que pode? Eu gostaria de saber se essa senhora aí colocou a mão sobre a Bíblia e fazendo o juramento de dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, quando prestou o depoimento dela. Sendo ela religiosa, né? É claro que nos autos do processo consta que ela não se lembrava, né? Se já tinha tido contato com um adolescente ou não. Bom, 9 das 10 testemunhas de acusação foram ouvidas, e uma delas já havia prestado depoimento na terça e voltou. A defesa dos réus focou em demonstrar como era a rotina dos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido na semana em que Lucas desapareceu e foi encontrado morto. As esposas dos 2 religiosos contaram que estavam com os réus no dia em que Lucas Terra teria desaparecido, na noite de 21 de março de 2001. Além disso, um bispo e 2 pastores da Universal foram ouvidos e contaram que Lucas era um jovem dedicado à religião e que os fiéis da igreja se comprometeram a procurar por ele após o desaparecimento. Pela manhã, os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram ouvidos por cerca de 5 horas. Durante todo o dia, a mãe do adolescente Marion Terra acompanhou o julgamento e se emocionou por diversas vezes. No momento da explanação da defesa, ela saiu do salão principal e ficou sentada com os outros 2 filhos e familiares. Cabe lembrar aqui, seguidores, o seguinte, que no dia em que o Lucas Terra morreu, antes disso acontecer, ele deu um flagrante nesses 2 pastores, o Joel e o Fernando. Nesse flagrante, ele viu aquilo que os pastores não gostariam que ele visse, que ninguém visse, na verdade.
ele flagrou os pastores tendo relações sexuais um com o outro. Essa que é a verdade. E esse foi o motivo da morte. Os mortos não falam. E eles não queriam que essa descoberta do Lucas viesse à tona. Certo? Quais foram as penas atribuídas aos réus nesse julgamento? Tanto o Fernando Aparecido da Silva quanto o Joel Miranda pegaram 18 anos de reclusão e a pena foi agravada para 21 anos de prisão para cada um deles. Essa foi a pena. Quanto aos inscritos, vocês acham que a justiça foi feita mesmo após 22 anos de impunidade nesse caso? Essa foi a pergunta 1. E a pergunta 2. A pena de 21 anos de prisão imposta aos réus foi justa? O que vocês acham? Respondam para mim nos comentários. Vamos interagir. Se isso for legal para vocês, vai ser bom para mim também. Eu aguardo vocês por lá. A história de hoje foi essa, seguidores. Vamos voltar a navegar pela internet em busca de novos casos, de novas histórias que eu possa contar para vocês. Seja de qual continente for, de qual país eu encontrar alguma coisa, né? Se vocês caíram de paraquedas no meu canal, se inscrevam, deixem o seu like, façam seus comentários educadamente para não constranger os familiares das vítimas e nem os envolvidos no caso. Ativem o sininho para receberem as notificações, compartilhem com os amigos e me procurem no Instagram, na página @onavegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E aqui eu me despeço. Até o próximo caso.